Glória a Deus, aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Primeiro eu quero contar um testemunho que hoje foi muito forte, hoje lá em casa. Hoje estava ventando, né? Vocês viram o vento que estava durante o dia? Muito forte o vento. Aí meu neto veio da escola. Ele chegou assim, já foi direto pro banheiro. Eu falei, meu filho, o que aconteceu? Vó, então o negócio no meu olho, vó. E ficou lá e trancado dentro do banheiro e lutou. Eu já estava a ponto de pegar ele e levar a algum lugar para poder tirar, porque ele pedia para mim assopar o olho dele. Aí Deus me tocou, age. Eu estava comendo, estava almoçando, deixei o prato, pedi misericórdia a Deus pela minha vida. Fui lá dentro do banheiro, peguei um cotonete. Falei, Senhor, eu estou no nome de Jesus. Que ele veja o teu poder. Porque ele está muito duro, sabe? Que ele veja o teu poder, Senhor. Que o teu nome seja glorificado agora, em nome de Jesus. Menina, aí ele pegou o celular, botou assim no olho. E eu fui lá, peguei o cotonete, foi instantâneo. Aí ele deu tanta glória lá em casa. E eu fiquei andando atrás dele. Dá glória a Deus, agradece a Deus. Eu falo o nome de Jesus. Tá bom, vó, tá bom. Aí por fim ele fez o que tinha que ser feito. E o nome do Senhor foi glorificado. Esse é o nosso Deus. É Ele que age na hora certa. Aleluia. Ele deixou ele passar aquele perrengue lá para ele ver que foi no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí essa semana aconteceu muita coisa na minha vida. Infelizmente, perdi mais uma pessoa da minha família, da minha parentela. E muita coisa que aconteceu, mas Deus sabe de todas as coisas. Estou aqui, né, pela misericórdia do Senhor. O pastor tinha falado comigo que ia me falar comigo, mas ele não falou e eu fico tipo pega de surpresa. Mas não é, a gente fala que é de surpresa, mas não é não, né? Deus já estava sabendo que ia acontecer e que vai acontecer agora. Então estou aqui pedindo a misericórdia de Deus, né? Mais uma vez, porque para falar dessa palavra aqui, a gente sabe que é algo muito sério, né? Ela é a palavra de Deus, do Criador, do Todo-Poderoso, é algo sim tremendo. Então a gente tem que estar aqui muito ligado. Então fica ligado hoje, em nome de Jesus, com essa palavra. O Senhor já tinha colocado essa palavra no meu coração, né? E eu estava aguardando a oportunidade, e a oportunidade veio hoje, agora. Louvado seja Deus. Então vamos ler em Lucas, no capítulo 14, versículo de número 11. Lucas 14, não, Lucas 15, 11. Livro de Lucas, Doutor Lucas, capítulo 15, versículo de número 11, a parábola do filho pródigo. Eu estava pensando nessa palavra, já tinha vários dias que eu tinha lido essa palavra e eu fiquei lendo várias vezes essa palavra. É para você acordar, você que estava dormindo, você acordou agora. Você está na terra, você está dentro da BIP do Jardim Meriti. Louvado seja Deus. Então, e eu estava ali lendo essa palavra, só que Deus já sabia, né? Louvado seja o nome do Senhor, que ela ia ser ministrada hoje. Aí, se eu fosse aqui colocar um título, eu não entendo muito bem desses negócios, não. Eu estou falando. Volta enquanto é tempo. Volta enquanto é tempo. Olha só. Isso não é só aqui, não. É outras coisas também que está parado na tua vida, que Deus sabe que está parado e que tu precisa voltar. Tá bom? Vamos lá. Lucas, no capítulo 15, no versículo de número 11, fala que a parábola do filho pródigo disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele partiu por eles,
repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus jornaleiros. Levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa um melhor vestido, vestiu-lhe, pondo-lhe um anel na mão e alparca nos pés. Trazei um bezerro cevado, matai, comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, viu a música e as danças, e chamou um dos servos e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Louvado, só até aqui. Aí ele disse que um certo homem tinha 2 filhos. Olha só, é um problema sério às vezes, que um filho acha que é mais amado do que o outro. E isso não acontece, filho. É de igual modo que se ama um filho, tá? Às vezes, é um pai e uma mãe dá-se mais atenção porque aquele filho está precisando muito dessa atenção, entende? Que às vezes um dá mais trabalho e o outro às vezes é tão bonzinho que ele, de repente, ele passa despercebido porque está tudo bem com ele. A mãe do esqueci o nome dela, Dulce, não é Dulce? Não é desse jeito? A mãe que está aqui sabe que é assim. E aí às vezes tem o ciúme, né? O filho tem ciúme do outra mãe, porque você faz isso por fulano, não faz isso por mim. Não, olha só, filho, a mãe e o pai ama igualzinho, igualzinho, igual. Louvado seja o nome do Senhor. Guarda isso. Louvado seja Deus. Aí o mais moço disse ao pai: dá-me parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Ó, vamos repartir logo esse negócio aí, porque é para ficar tudo igual, né? Meu abençoado que eu perdi, eu tinha 2, né? Eu tinha 2 netos. Quando meu neto Luan nasceu, meu falecido neto tinha, acho que 6 anos. Aí quando o Luan chegou em casa, que a gente ficamos todos dando atenção pro Luan e tal, e ele ficou olhando. Aí ele olhou e falou assim: Luan vai ficar com essa casa, eu vou ficar com a loja. Já repartiu tudo. Oh Jesus, eu não esqueço disso, eu não vou esquecer nunca na minha vida isso que ele falou. Oh Jesus, tem misericórdia de mim. Então, ele repartiu, né? Cada qual vai ficar com a sua parte. Mas, poucos dias depois, o filho mais novo
ajuntou tudo e partiu. Ele achou que ali não estava bom para ele. Eu vou dizer outra coisa para você. Esse lugar que você está é o melhor que você está. Ele é o melhor para você. Não pensa que se você sair de casa, você vai achar outro lugar melhor, que você não vai encontrar, não. Olha, às vezes os jovens acham que não quer obedecer, né? Ah, não, vou embora dessa casa. Minha mãe é chata pra caramba, meu pai, eu não posso sair, eu não posso fazer nada, eu não posso. Aí sai, se dá muito mal. Se dá muito mal. A gente vê isso aí todo dia. E foi o que aconteceu com ele. Ele tinha tudo, mas ele não dava valor àquilo que ele tinha. Ele já tinha tudo. O que ele foi buscar lá fora? Por que ele foi lá para fora? Aí olha só o que aconteceu. Foi para uma terra longe, desperdiçou tudo que ele tinha. Ele ficou sem nada. Começou a passar necessidade. Tem muita gente vivendo desse jeito, né? Que sai, vamos falar agora da presença do Senhor, que se dá muito mal fora. Sabe por quê? Porque tem dois problemas. O primeiro, não, eu não vou nem botar nenhum nem dois, porque a gente não sabe nem de um nem de outro, nem do dia que vai ser chamado e nem do dia que Jesus vai vir, mas pode acontecer as duas coisas nessa situação aí, e você estiver fora. Como é que vai ficar a tua situação? Não é? É coisa pra gente, ó. Então o Senhor está dizendo que é hoje. Que é algo que a gente não pode deixar para amanhã. Tá entendendo? Porque a gente não é dono da nossa vida. Então, ele foi para lá, gastou tudo. E no lugar que ele foi, as coisas ficou ruim. Naquela cidade, as coisas estavam muito ruim mesmo. Ninguém podia ajudar ele. E Deus também não permitiu também, né? Teve uma ajuda sim, uma ajuda mais, tipo assim, para ele não morrer, porque o Senhor não permitiu que ele morresse, porque ele também poderia ter morrido. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, ele ainda chegou num lugar lá, a qual ele cuidava dos porcos e comia comida que os porcos comiam. Agora eu vou te falar, você quer comer a comida dos porcos? Continuar comendo? Ou você quer aquela comidinha gostosa que sua mãe faz, sua avó faz? Aquilo que Deus tem te dado, que tu tem achado que é pouco. Mas eu vou te falar, é o suficiente. Ele é o suficiente. Louvado seja o nome do Senhor. Então ali, ele ficava ali, né, naquele lugar. Eu acho que ele pensava, né, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Porque ele estava sofrendo. Isso tudo foi permissão do Senhor. E às vezes acontecem as coisas na vida da gente para a gente valorizar o que a gente tem, né? Que às vezes a gente não dá valor porque a gente tem. Ele tinha tudo, por que ele foi fazer isso? Aí ele se ligou. Tornando em si, disse: quantos jornalejos de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Olha, ele já estava reconhecendo que lá era melhor para ele. Aí eu vou te dizer, aqui é o melhor lugar para você. Louvado seja o nome do Senhor. Com toda a luta, irmão, todo mundo aqui tem luta. Se a gente der uma oportunidade para uma pessoa chegar aqui e falar algo, cada um tem uma luta, é de uma forma. Todo mundo tem. A barra fica mais pesada para um, mas vou te falar, Deus tem sustentado, Deus tem ajudado a gente a prosseguir. Entendeu? Eu sou um testemunho vivo disso. Eu encontro com as pessoas falam, Maria, eu não aguentaria. Mas Deus tem dado suporte para a gente aguentar. Suportar, né, Dulce? Tanta coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele se ligou.
ele falou: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze pelo menos como um dos seus jornaleiros. Ele não queria nem mais ser tratado como filho, ele queria ser tratado como um empregado. Mas filho é filho. Por mais que faça, é tratado como filho. Guarda isso. Tu é filho, eu sou filho. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem privilégio nem para um nem para outro. Todo mundo igual. Louvado seja o nome do Senhor. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: pai, eu pequei. Ele reconheceu que ele estava errado. E muitas das vezes a gente tem que reconhecer, né? Me perdoa porque eu estou errado. E às vezes a gente não faz isso. Peça perdão. Eu estou errada. Eu estou errado. É uma palavra pequena, mas faz sentido. Louvado, ele reconheceu o erro dele. Louvado seja o nome do Senhor. E ele não se achava digno, né? E levantou-se e foi para seu pai. Olha só, ele tomou uma atitude. Outra coisa também linda. Toma uma atitude. Que atitude você precisa tomar hoje na sua vida? Hein? É para você pensar. Ele tomou atitude naquela hora. Levantando, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço e beijou. Olha só. E isso aqui eu achei lindo. Porque quando ele olhou, o pai já estava esperando ele. O pai está te esperando. Mas só que a gente não sabe até quando. Esse daqui, pela misericórdia do Senhor, ele teve chance de ainda voltar. Mas muitos não têm chance de voltar. Então, o pai viu ele e se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Olha só que coisa linda. Ele foi lá e sofreu pra caramba. O pai já estava esperando ele. O pai estava ali, naquela porta. Eu acho que todo dia, né? O pai esperava aquela volta, que o pai está sempre de braço aberto. Vem, meu filho. Vem, meu filho. Louvado seja o nome do Senhor. E o filho disse para o pai: pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o que eu falei, o filho, ele é filho. Desde o momento que você se arrepende, né? Porque ele se arrependeu, ele reconheceu o erro dele, né? Você é meu filho, louvado seja o nome do Senhor. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e veste-o, põe um anel na mão e alparca nos pés. Olha só, como é que o pai tratou ele. Eu vou contar uma coisa aqui. Uma família pegou um menino para criar. E ali ela cuidou daquele menino. E um dia eles saíram e deixaram aquele menino sozinho em casa. Quando ele chegou, a casa estava toda inundada de água. Todinha. Ele abriu todas as torneiras da casa. Aí quando ela abriu aquele monte de água, ela e o marido dela, ela foi naquele menino e deu um abraço. Olha só. Ele, no testemunho dele, falou que aquele abraço que ela deu, que aquele casal deu nele,
mudou a vida dele completamente. Foi o que esse pai fez. Trazei depressa o melhor vestido, veste-o, um anel na mão e uma parca nos pés. Olha só. O pai abraçou ele, não olhou para aquilo que ele fez. Né? Não, porque fala que quando a gente se arrepende dos nossos pecados, Senhor, os nossos pecados ficam esquecidos, acabou. Olha só, não importa o que fez. Ele errou, mas ele caiu em si, viu que ele estava errado. Louvado seja o nome do Senhor. Trazei o bezerro cevado, mata, comamos e alegramos. Ele estava feliz, alegre com a volta daquele filho. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vamos lá, volta espiritualmente. Agora, volta para essa escola. Volta você que... Pode ser que tenha gente aqui nessa condição, pode ser que esteja alguém me ouvindo, não sei. Volta a fazer esse Enem que você não passou. Volta a fazer essa prova. Volta a orar. Volta a ler a palavra. Você orava quantas vezes? Você não ora mais. É tempo de voltar. Volta a ter comunhão com o Senhor. Volta a dar testemunho, a falar do amor de Jesus para uma pessoa, na sua escola, no seu trabalho, seus vizinhos. Volta. Não para não. Volta. É hoje. Volta. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Aí ele disse, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Ele, verdadeiramente, ele estava morto. Louvado seja o nome do Senhor. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, chamando dos servos, perguntou, o que era aquilo? E ele disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. É o amor que o pai tem. Ele estava feliz. O Senhor nos ama. Isso aí é a prova de amor. Ele estava muito alegre. Ele festejou a volta daquele filho. Aí eu vou dizer para você, filho, você é muito importante. Nós somos muito importantes para Deus. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Você é muito especial, nós somos especial. Louvado seja Deus. Do jeito que eu estou, sim, do jeito que você é. Né? Errando. Fazendo o que não é para fazer, né? Porque a gente erra. Eu estou clamando muito a misericórdia do Senhor. Muito. Porque é tanta coisa para te desligar, preocupação, muita coisa. O Senhor me ajuda. Me ajuda. Me perdoa. Somos falhos, mas o Senhor nos ama. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o filho, né, ele se indignou. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele, mas respondendo disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Ele já tinha tudo. Ele já tinha tudo ali. Louvado seja o nome do Senhor.
Só que ele não estava enxergando a forma a forma que, assim, de igualdade, né? Porque aquilo que eu falei no início, porque às vezes um filho que está dando muito trabalho, aí o outro acha que o outro é mais amado, mas não é não, a gente, é porque aquele está precisando de ajuda, ele tem que ajudar quem está precisando, não é, pastor? O outro está bem, glória a Deus, aleluia, o outro estava bem lá, fazendo tudo o que tinha que fazer, obediente a ele, mas o outro não, o outro estava precisando, ele estava precisando ser abraçado, porque o pai ficou muito alegre porque ele voltou e tem que ter coragem para voltar. Ele teve também coragem, tem que ter coragem também para voltar. É muito difícil uma pessoa que sai da presença voltar, não é, pastor? É difícil, mas não é impossível. A gente que tem gente nessa condição, e muita gente, porque muitas das vezes as pessoas não aguentam, porque é muita coisa, muita coisa. Um jovem, hoje em dia é muito difícil. Aleluia, né? Mas louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele nos ama. E hoje é dia de voltar. Voltar. Voltar de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela experiência que ele teve foi muito ruim. Não paga para ver. Não paga para ver. A coisa é séria. Jesus está voltando. Olha, o meu neto, ele falou comigo, no dia que ele partiu, ele passou o dia na casa da mãe dele, lá no quintal, ele estava consertando a moto, e a tia dele falou para ele, você tem que voltar para a casa do Senhor, e ele falou assim, o Senhor falou comigo que vai dar tempo. Aí depois do acontecido, um menino que estava lá falou que ele falou que naquela hora que ele estava ali agonizando, ele estava pedindo perdão a Deus. Deu tempo. Deu tempo. Mas muitos não dá tempo. Olha, eu tinha uma vizinha, ela era da Assembleia de Deus, então, o tempo que tinha aquele ônibus aqui, passava ali, então tinha um ponto ali na loja, tinha um ponto de ônibus ali. O ponto da Maria Alice. O pessoal chamava, lá na Maria Alice. Eu ficava até com vergonha. Aí ela estava no ponto do ônibus esperando, só que ela estava diferente, ela não estava assim, igual ela estava, batom de vermelho. Não estou falando, botando problema no batom, estou falando que ela estava diferente. Aí eu falei, ela está diferente. Aí eu falei, Jesus, me ajuda para me falar com ela. Aí eu cheguei e falei assim, ô fulano, tá na presença? Ai, não estou indo mais não. Eu falei, por que você não está indo? Aconteceu um problema lá na igreja dela. Ela me contou o problema. Foi uma falta de sabedoria, de entender, entendeu? Aí ela não gostou. Saiu, mas ela saiu assim, ó. No outro dia já era outra pessoa. Sabe o que aconteceu com ela? Ela passou mal, muito mal. Depois ela ficou inconsciente. Aí eu te pergunto, será que deu tempo? Entendeu? A coisa é muito séria. Louvado seja o nome do Senhor. Para esse aqui, deu tempo. Glória a Deus. Mas a gente não pode contar com isso. Então Deus está te chamando hoje de volta. Pensa. Talvez aqui você não vai falar nada. É para a gente pensar. E você que está, permanece. É fácil? Não. É possível. É possível. Viver na presença do Senhor, obedecer o Senhor, trabalhar para o Senhor.
orar, ler a Bíblia, lutar, aleluia, e vencer em nome de Jesus, né? Porque no final da conta vai ter a grande vitória da igreja. Aleluia. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Talvez aqui a gente está passando até por muita luta, mas isso tudo vai acabar. Um dia vai acabar. Então a gente tem que estar aqui hoje pedindo misericórdia e graça do Senhor para viver. Então Deus te faz esse convite hoje. O Senhor te faz esse convite hoje. Volta. Eu sei que volte a sonhar também. Volte a sonhar. Eu falei para minha nora, eu estou com 63 anos. Né? Já aconteceu tudo. Né? Muita coisa. Mas eu ainda sonho. Eu sonho ainda. Eu sonho, porque se Deus me mantém viva, que algo Ele ainda tem. Aleluia. Algo Ele ainda tem para nós. Louvado seja o nome do Senhor. A gente fomos lá naquela igreja, lá no Tomazinho, foi alguém que falou assim, tá vivo. Foi você que falou, foi o Jânio que falou, tá vivo, a gente estamos vivos. Glória a Deus, aleluia. Se estamos vivos, há um propósito, né? E a gente vai chegar lá em nome de Jesus. Essa é a palavra.